seja bem-vindo. Estamos em mais uma edição do programa Palavras Consoladoras pelo canal YouTube, coordenado pela União Municipal Espírita de Caxias do Sul e que trata de conteúdos espíritas baseados no Evangelho de Jesus. Durante 15 minutos estaremos com você. O tema que nós iremos analisar hoje é baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, Bem-aventurados os que têm os olhos fechados, especificamente o item 20. Esse tema está no Evangelho de Mateus, no capítulo 18 e no versículo do 6 ao 11, o qual Kardec esmiuça muito bem. Recebemos hoje nossa colega Karina Tchikissini, há algum tempo trabalhando no movimento espírita da Serra Gaúcha. Sempre é um prazer compartilhar contigo esse espaço virtual. Seja bem-vinda, Karina. Saudação, Ieda, saudação a todos aqueles que estão nos ouvindo, e é sempre uma alegria imensa nós estarmos aqui em mais um programa Palavras Consoladoras. Sabemos que o Evangelho segundo o Espiritismo tem como base o Antigo e o Novo Testamento, que Kardec tão bem utilizou para confirmar o caráter moral da doutrina espírita. No capítulo Bem-aventurados que têm puro coração, ele nos traz essa informação de Jesus. Se o vosso olho é objeto de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. Como assim, Karina? Aqui nós poderíamos dividir em dois segmentos aqui essa análise, né? A primeira coisa falando sobre os bem-aventurados, os puros de coração, né? Que está remetendo à questão da humildade, que todos nós aqui nessa encarnação deveremos desenvolver essa virtude que é a humildade, porque nós temos que pensar que nós temos três grandes entraves para a nossa evolução espiritual, que é o orgulho, o egoísmo e a ignorância. Então, o contrário do orgulho é a humildade. Então, desenvolver, trabalhar dentro de nós essas questões que fazem com que a gente perceba que nós não somos os donos do mundo e não somos melhores do que todos. Então, esse texto, ele vem justamente falar sobre isso, sobre a questão dessa humildade, da pureza de coração, que muitas vezes até Jesus falava que as crianças, elas tinham mais pureza de coração. Por quê? Porque são mais ingênuas, porque não se contaminaram ainda com coisas mais da matéria, são mais desligadas dos mundos, dos interesses terrenos, dos interesses comezinhos do dia a dia. Então, é uma tarefa de todos nós conseguirmos trabalhar dentro do nosso coração essa questão da humildade e nos tornarmos mansos de espírito, ou seja, nós trabalharmos muito, muito pela nossa evolução espiritual. A segunda parte da tua resposta, a gente vê que nesse mesmo capítulo do Evangelho, Kardec publica uma comunicação em favor de um cego, onde foi evocado o espírito de Jean-Marie Vianney, pároco da cidade de Ars, na França, em 1863. Tu pode resumir para nós esta história? Sim, com certeza. Quando foi evocado esse espírito, esse nobre espírito, diríamos, ele vem nos esclarecer, ele até questiona por que estão o chamando para curar aquela irmãzinha que estava então privada da visão. E aí ele fala que todas as curas que ele realizou na existência quando estava encarnado, todas essas curas, elas estavam ligadas a Deus, ou seja, quando Deus permite que as pessoas sejam curadas, elas são curadas. Mas muito mais do que a cura do corpo físico, da doença física, o mais importante é a cura da alma. Então, muitas vezes nós temos determinadas moléstias orgânicas em que nós temos o desejo imenso de sermos curados, mas nós temos que nos dar conta de que toda moléstia, toda enfermidade, toda doença, ela tem um objetivo nobre de nos trazer uma evolução espiritual.
e elas estão intimamente ligadas com o nosso passado espiritual, porque somos reencarnacionistas quando estamos falando da doutrina espírita, é um programa espírita. Então, o espírito, ele veio justamente falar isso. Então, por que vieram chamar e que essa irmãzinha agradecesse essa privação da visão, porque muitas vezes aquela privação de uma determinada função orgânica, ela poderá nos liberar de muitos, digamos que nós poderíamos nos complicar mais perante a justiça divina. É como se vai cortar aquele órgão que é motivo de escândalo nos ensinos de Jesus, ou seja, tudo aquilo que poderia nos prejudicar ou causar uma queda maior nossa nessa encarnação, muitas vezes nós somos privados daquele órgão, ou nós temos uma doença, uma debilidade. Então, esse irmão, essa irmã que estava com problema de visão, que ela não tinha a condição de enxergar, ele coloca, né, que ela agradecesse aquilo que outros males, digamos, outros comprometimentos que ela poderia ter nessa presente existência, ela deveria agradecer justamente por ser privada da visão. Então, a cura é da alma, a enfermidade sempre está ligada com a cura da alma, em primeiro lugar, e nós temos muitas vezes que agradecer a dor, agradecer a dificuldade, agradecer aquele corpo físico débil que nós tenhamos nessa presente encarnação, porque justamente esse corpo é motivo da nossa evolução espiritual. Inclusive, né, Karina, esse espírito nobre ensinou uma prece para essa moça que dizia: meu pai, cura-me, mas faça com que a minha alma doente seja curada antes das enfermidades do meu corpo. Então, ele afirmou que depois dessa prece, a gente vai receber a força e a coragem e talvez até a cura, mas isso depende bastante, né? E nós sabemos que no mundo de provas e expiação como o nosso, a maioria de nós vivencia a dor como instrumento de aprendizado em razão da nossa queda moral, né? E Karina, a outra pergunta que nós temos, a última pergunta, que se faz assim: muitas vezes não somos mudos nem cegos físicos, isto é, temos olhos e temos a voz, mas somos mudos ou cegos espirituais. Tu pode nos explicar minuciosamente essa informação? Essa informação diz respeito à nossa cegueira ou mudez espiritual. É quando nós privamos a nossa consciência do dever cumprido. Então, a gente se torna cego, espiritualmente falando. A gente reencarna, esquece os compromissos que nós assumimos lá na espiritualidade e nos deixamos levar pelas ilusões da matéria. E esquecemos os apelos do nosso eu interior, da nossa alma, para que a gente possa mudar. Então, nós nos tornamos cegos e mudos, ou seja, nós nos omitimos perante o nosso comprometimento de mudança, de reforma, de melhoria espiritual. E esse é o grande objetivo pelo qual nós estamos aqui na Terra. Nós não viemos passear aqui, nós não estamos de férias, nós estamos num trabalho incessante e permanente pela nossa evolução moral. Então, a gente ainda se atrela muito às questões da terra, terrenas, e a gente esquece as questões espirituais. Como se aqui esse mundo fosse maravilhoso, fosse perfeito. A gente sabe que não é verdade. Nós somos passageiros, nós somos transitórios nesse mundo e nos compete a tarefa de melhorarmos a cada dia. Então, que nós não sejamos cegos e mudos espiritualmente falando, que a gente tenha sempre uma visão proativa daquilo que nós temos que fazer com vistas à nossa evolução espiritual. Quando nós nos preparamos no plano espiritual, né, Karina, para uma nova existência, a gente planeja algumas situações desafiadoras, né? Muitas. Nós planejamos muitas situações desafiadoras, porque na espiritualidade nós temos a visão mais alargada.
Quando nós reencarnamos, a nossa visão se restringe. Então, o que acontece? A gente esquece dos compromissos que nós assumimos na espiritualidade. E aí a gente se deixa levar pelas ilusões. E aí que a gente se perde. Porque ganhar o céu não é uma tarefa fácil. Haja visto todos os cristãos, quanto eles se empenharam, quanto eles se sacrificaram para manter viva os ensinos de Jesus. Então vejamos o quanto nós ainda temos muito e muito que fazer e desenvolver. É verdade, querida, é verdade. Então, Karina, terminamos o nosso tema. É rápido, mas ele é profundo, não é? Foi muito bom contar com a tua colaboração. Muito obrigada, amiga querida. Só tenho a agradecer a oportunidade de estar aqui, discutindo temas tão importantes para todos nós. Interessante, então, nós sabermos que temos olhos e ouvidos, mãos e pernas sadias, mas não nos damos conta que agimos como se não tivéssemos, deixando de agir no bem, de realizar ações fraternas e caridosas para conosco mesmo e para com o próximo. Que a gente saiba, então, escolher os bons caminhos que o Senhor nos mostrar. Que Deus nos abençoe a todos e nos dê saúde para continuar essa jornada na Terra. Terminamos por aqui. Até o próximo encontro. Se você gostou, curta, comente e compartilhe.